do Caio. Mais um? Mais um, Vamos lá. Obrigado, Prazer. moçada, por vocês estarem aqui conosco. Hoje nós vamos inverter um negócio que a gente sempre faz, por causa da presença do Caio, agradecer muito ele estar aqui com a gente, é um prazer. Sempre no final dos nossos podcasts, nós falamos de um livro, indicamos um livro, e enviamos esse livro para a casa da pessoa que comentar no Instagram, o melhor comentário que o Matheus escolhe lá, a gente manda esse livro para a casa dele. Como uma forma de divulgar a leitura e tudo. Hoje nós vamos inverter, nós vamos fazer um sorteio do livro aqui, presencialmente, com vocês. A gente tem o maior prazer em entregar esse livro. Vamos pedir o Caio para entregar esse livro em mãos Vai ser um prazer. para o ganhador. E o Caio vai escolher, nós vamos jogar batata na mão dele, né? O livro está aqui, Caio. É um livro bastante interessante. Accountability no trabalho. Fala sobre responsabilidade. Exato. E Como comprometer-se a cumprir o prometido. interessante, né? Importante. E você vai dar esse livro para uma pessoa de 1 a 43. Qual que é o seu número da Tem que sorte? escolher um número O número, aleatoriamente. Você vai- aleatório. Você vai chutar de 1 a 43. 13. Quem é o número 13? Vamos levantar da mesa? Vamos aplaudir. O 13 foi o Edwin Morisky. Ah, olha só. Parabéns. Aê, muito bem. Ó, depois pega o autógrafo dele, porque nós três aqui já tá, a dedicatória já tá aí. Depois você pega do cara. Eu tava com medo do Caio escolher esse número. Lá no meu condomínio, lista de churrasco. 1, 2, 12, 14, 15, ninguém coloca o 13. Mas, gente, não vamos apelidá-lo de 13 de forma alguma, hein? É. Não façam isso. Bom, gente, começando aqui então, é uma alegria e uma honra a gente gravar esse podcast aqui na Castrolanda com tanto significado e com vocês que representam aí a sucessão de um negócio extremamente bem sucedido até agora, né? Então, para manter o bem sucedido, precisa de uma boa sucessão. O Caio trouxe alguns conceitos muito fortes e um deles que eu comentei aqui é a questão de semântica, né? E quando a gente olha toda essa estruturação de comunicação em massa com método que nós não aplicamos no agro, né? Até a semântica de ser progressista talvez soe melhor do que ser conservador. Quando traz o liberal, Sim. a gente se sente mais parte, Sim. né? E o comentário, Caio, que eu queria que você abordasse, são 15 anos e meio de governo esquerdista no Brasil, da esquerda, né? E as gerações se sucedem a cada 15 anos, mais ou menos, quando a gente faz as Sim. gerações, né? Hoje são 6 gerações convivendo. A geração que está aqui foi extremamente impactada por essa comunicação em massa e método, né? Você comentou aqui, acho legal trazê-los para a discussão, né? Como que nós podemos começar realmente a transmitir com empatia, que é a base para persuadir, né? A realidade. Você comentou um pouco, eu queria só aprofundar. Como que nós podemos fazer com que todos nós sejamos mais empáticos e consigamos persuadir? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem aqui. É um prazer estar aqui nessa experiência cumulativa, né, do podcast, do Pode Ser e também no Gira Jovem. Essa recepção maravilhosa, hospitalidade aqui do pessoal de Castro. Você falou da questão semântica, né, e da importância da comunicação e de como a gente transmite, né, a nossa mensagem. Com certeza, os jovens que estão aqui preferem ser chamados de sucessores do que de herdeiros. E, de fato, estão mais para sucessores do que herdeiros. Mas, de novo, são palavras que podem ser usadas como sinônimos. Você também pode usar o termo defensivo agrícola, o que faz muito mais sentido, porque ele defende, né, aquilo que... A agricultura, né? a agricultura. Ou você pode chamá-lo de agrotóxico. Também são usados como sinônimos. Inclusive é a terminologia da lei do agrotóxico, não é a lei do defensivo agrícola, do pesticida, do que é que seja. E as palavras, elas carregam aí esse significado. Você falou do progressismo e do conservadorismo, né? O que o conservadorismo conserva? Certamente não é a injustiça. O conservador, ele é um reformador. Então, ele conserva aquilo que está funcionando, certo? De acordo com os usos e costumes do momento.
E ele pega o costume e ele adequa a norma à realidade. O progressista não. Ele cria uma realidade e tenta adequar a sociedade a essa realidade projetada. Por isso que chama progressista. Ele força o progresso por meio de uma elite ungida para pensar o mundo, né? Então é uma diferença, assim. O progressismo ele é elitista, o conservadorismo ele é muito mais democrático, porque ele reflete mais o espírito do seu tempo. O que não quer dizer que a gente não vá reformar injustiças, até no sentido de atingir objetivos que são sabidamente benéficos para a sociedade, né? Então, uma sociedade com mais compaixão, com mais oportunidades, você vai sempre perseguir aí esses objetivos. Agora, falando especificamente sobre a comunicação e a comunicação em massa, é fundamental, e eu acho que esse é o grande desafio, grande próximo desafio, né, do agro como um todo, de espalhar a sua mensagem de uma maneira mais coordenada, né? Então, a gente vê aí pipocando, já tem alguns influenciadores se conscientizando da importância do setor. Muita gente já despertou para o fato de que o agro é a vocação nacional, né? Os números estão corroborando isso, é 1/4 do PIB, 1/5 da mão de obra, reduz desigualdade social, gera emprego, gera renda, salvando a nossa balança comercial, está fortalecendo a nossa moeda, está controlando pressão inflacionária. Então, algumas pessoas estão despertando para essa realidade. Eu me incluo nesse seleto grupo, né? Eu sou um bicho de cidade que se tornou aí um embaixador do agro, porque essa é uma realidade que se impõe, né? E é isso que dá muita força geopolítica para o nosso país, força econômica para o nosso país, né? Então, isso pode ser uma grande força motriz para mobilizar o Estado brasileiro no sentido de proporcionar uma infraestrutura melhor para os seus cidadãos, né? Enfim, tem muita coisa boa ainda pode vir do agro, mas existem forças políticas poderosíssimas interessadas em fraturar a nossa sociedade, em nos jogar uns contra os outros, e eles estão querendo colocar no produtor rural uma série de pechas, como se ele fosse um capitalista malvadão do campo, como se ele fosse um extrativista, explorador do meio ambiente, disposto inclusive a envenenar a sociedade em troca de margens maiores, como se ele não fosse um grande pagador de impostos, Inimigo, né? da natureza. Exatamente, é esse tipo de coisa. E nada disso condiz com a realidade dos fatos. E não resiste, assim, a uma análise superficial da situação e dos números. Então, em primeiro lugar, a tarefa de comunicação, ela é laboriosa, mas ela não é também tão complexa. Em primeiro lugar, falar a verdade. Em segundo lugar, como você bem colocou, falar a verdade com empatia. Não adianta você transformar a discussão política num ringue, porque você simplesmente vai machucar outra pessoa, né? Eu gosto de usar a analogia da guerra ou da dança, né? Numa guerra, necessariamente, você tem um perdedor, então transformou um tópico de discussão numa batalha, não é bom. A pessoa que sai derrotada, ela sai muito ferida, muito magoada. Mais fácil você pensar numa dança. Tira essa pessoa para dançar, coreografa isso, né? E aí você vai para uma ideia de cooperação. Aliás, eu tive um momento muito legal aqui ontem, né, depois do jantar, a visitar aqui na Castrolanda, né, aquele monumento, né, mostrando quais são os valores sobre os quais essa comunidade foi fundada, né? E é cooperação, educação e fé. Essa é uma mensagem muito linda e vale a pena passar aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso tem tudo a ver com os valores que você comentou da visão do progressista, né? Não é o cara extremista. Os extremistas não têm esses valores, então nós não podemos ser extremistas. Eu acho que tem tudo a ver. Eu queria aproveitar e trazer o pessoal que está nos acompanhando, né? Nós ouvimos muito dizer que o campo está ficando mais jovens. Os jovens estão tomando ações cada vez mais cedo. Isso é relatado em vários relatórios, né? Possivelmente as gerações passadas tomavam decisões até os 80 anos. Depois os nossos pais tomaram as decisões até os 65. E hoje, possivelmente, com 50 anos, tem muito pais que já divide as decisões com os filhos, o que é muito bacana e é muito bem-vindo nessa plateia que nos assiste aqui hoje.
Mas eu queria que você discutisse um pouco, e deixo para o Valias e para o Ricardo também. Nós estamos então diante de uma renovação. Mas como renovação, e aqui na Castrolanda é muito forte, a gente tem toda a parte de tradição e inovação. E as pessoas às vezes partem isso, né? E você fala muito bem, nós não podemos se colocar um contra o outro. Qual que é a sua visão que nós podemos passar para quem nos ouve, nos assiste, para quem está aqui, sobre o impacto de manter as tradições? Nós não precisamos abrir mão daquilo que deu tão certo, e você falou tanto, em várias épocas de crise, a tradição é que se manteve, porque momentos difíceis vêm. Como é que você pode nos ajudar a contribuir com essa juventude na comunicação, não abrindo mão das suas tradições, mas a inovação, ela precisa chegar até para manter o jovem no campo? Qual que é a sua visão, Caio? É muito arrogante você desconsiderar a construção histórica que leva a uma determinada situação de momento. O que eu quero dizer com isso? Os nossos antepassados sobreviveram a guerras, sobreviveram a pragas, a toda sorte de calamidade e adversidade. Na verdade, nós somos grandes privilegiados. A gente vive no melhor momento da humanidade. Há 100 anos, um rei não vivia como vive hoje a classe média brasileira. Assim, na largada não tinha nem anestesia, tá, pessoal? Para ficar em uma invenção brilhante da humanidade, né? Então, o que acontece? Nós somos herdeiros de uma longa tradição de vencedores e sobreviventes. Então, aquilo que existe e que é anterior a nós deve ser valorizado na percepção das coisas. Por que o revolucionário ele é nocivo para a sociedade? Porque ele é tão arrogante que ele considera que ele consegue repensar toda a sociedade a partir da sua perspectiva limitadíssima de tempo e espaço. Por que a intervenção econômica é também uma manifestação dessa arrogância? Porque o que é o mercado? O que são as leis de mercado? São milhões de tomadores de decisão individualmente decidindo o que é melhor e criando aí padrões de comportamento. Uma pessoa achar que consegue antecipar e aprimorar esse sistema a partir da sua decisão individual é de uma arrogância extrema. E aí você entra em controle de preços, né? Você entra em alocação de subsídios de forma arbitrária, né? Favorecimento. E quando que a gente não vê isso, né? Em governos, aí vamos dizer assim, de matiz mais avermelhada, né? Então, o lance da tradição é justamente esse, assim, vamos olhar com carinho para o que foi construído, né? Quando você tem o modelo da família tradicional, a humanidade já tentou de tudo, né? Você tinha os haréns, você tinha a poligamia, você tinha vários outros sistemas. Qual foi aquele que melhor perpetuou a espécie, que deu mais condições para você criar uma família com estabilidade e segurança? Né? Quais são esses modelos? E aí você querer jogar tudo isso para o ar como se isso não tivesse nenhum valor, isso para ficar em um exemplo que é fácil de entender. Então, por isso que o conservadorismo ele é uma visão de mundo humilde, porque ele pega aquela construção. A nossa bandeira ela é conservadora. Vocês sabem de onde vêm as cores da bandeira nacional, pessoal? Vocês acham que vem da floresta, do ouro? Não, não é isso. São as cores do brasão português. Ou seja, foi um golpe de Estado, né, que inaugura a República, mas ainda assim eles mantiveram a tradição daquele símbolo. Por quê? Porque aquilo era uma manifestação da coesão nacional. Então, assim, nós somos herdeiros dessa tradição, de grandes homens, como foi José Bonifácio, como foi Dom Pedro II, né? Então, você coloca isso, você inova, né? Por exemplo, no nosso caso, você tem o slogan positivista, que aliás seria muito mais bonito se ele fosse o slogan completo, né? Porque não é ordem e progresso, é amor, ordem
e progresso. Bom. Aí tinha alguém mal amado que tirou o amor da bandeira. Caio, antes de você sair, como nós falamos, aqui não tem pauta, né? Não é nada Não. combinado. Eles não sabem o que eu vou perguntar e nem eu sabia o que eles iam perguntar. Eu queria, hoje, você é uma pessoa da mídia, né? Nós três nascemos. Quando a mídia nasceu, nós já éramos adultos, então nós temos um pouquinho mais de dificuldade. E essa galera que está aí nos ouvindo e vendo, tem hoje a mídia na mão. Que recado que você daria para essa turma que está aí em usar melhor as mídias? Porque tem um poder incalculável, esse aparelhinho que eles têm nas mãos aí, que nós temos nas mãos. Pois é, né? E como é que o tio do Homem-Aranha falava, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Isso. Uma ferramenta poderosíssima. Já que a gente está conversando sobre filosofia política, né? Sobre conservadorismo, um dos valores que marca o conservadorismo é o ceticismo político. Por ter essa perspectiva da humildade e por entender que todos nós nascemos em pecado e somos seres imperfeitos e falhos, o conservador, ele é um cético por natureza. Ele tende a abraçar menos pessoas e abraçar mais as ideias. E ele também tem o hábito de questionar, né, de duvidar e de buscar outras fontes, né, para a formação da sua opinião. Então, o que eu vejo muitas vezes na nova geração é uma pressa para a formação de opinião. E assim, lógico, muito se deve aí, né, à emoção, né, da adolescência, da juventude. E a velocidade das coisas. E a velocidade das coisas. Mas eu vejo que muita gente, ela ama ou odeia por procuração. O que isso quer dizer? Você forma a sua opinião sobre um terceiro a partir da mediação de um influenciador. Então, assim, você na verdade acha que você está raciocinando quando você está reproduzindo um raciocínio. Então, o exercício que eu ia propor para você ler a mídia é sempre um olhar de questionamento. Então, assim, a gente falou disso, né, na palestra, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, o que é um absurdo, nunca aconteceu. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, vírgula, diz estudo. Que estudo? Quem financiou esse estudo? Vamos seguir o caminho do dinheiro? Né? Quem são as pessoas que estão por trás? Elas são politicamente enviesadas? Esse número é um dado oficial? Nossa, quem mede isso? Primeira coisa, quem mede isso é o IBGE. Não é um estudo do IBGE. Por quê? Qual o estudo que mede isso? Olha, na verdade é pesquisa de orçamento familiar. O que diz essa pesquisa? E aí você começa a comparar, você começa a cruzar dados, ou também indo para o âmbito da fofoca, né, para deixar aqui o papo mais interessante. Fulano que sofreu acusações graves, etc. e tal. O que são acusações graves? Tem algum boletim de ocorrência contra essa pessoa? Boletim de ocorrência é registro público. Fala assim, mas ele está envolvido. Existe o processo judicial? Você entendeu? É ir apurar as coisas. Exato. Então, não realmente assim, não se contentar com uma única fonte de informação e sempre ter um olhar cético em relação a tudo que envolve política. Por quê? Porque, em última análise, a política é a disputa pelo poder. E como eu disse lá, citando a saga Viking, né? O poder, ele atrai os piores, corrompe os melhores e só é dado a quem se abaixa para pegá-lo. Eu vou te falar que na imprensa tem gente descendo até o chão. Verdade. Muito bem. Já recebemos o sinal lá que o senhor tem que seguir. Muito obrigado. Um prazer Um abraço. tê-lo conosco. Obrigado, Sucesso. Caio. Bom demais. Pessoal, fiquem com Deus e não vamos perder esperança no Brasil, hein? Isso aí. Valeu, Nunca. muito obrigado. Até mais. Obrigado, Caio. Muito legal. Obrigado, Caio. Boa Obrigado aí viagem, por cooperar com a comunicação. Obrigado, Caio. Isso aí. Bom demais. Comunicação, cooperação e fé. É isso Boa. aí. Legal.